ao agradecer a Deus por você ter chegado até nós através desse trabalho magistral que a Rede Ágatos realiza na internet para todo mundo, me apresento como pastor Joaquim de Paula Rosa. Eu sou pregador do Evangelho há 56 anos e tenho estudado a Bíblia. E na Bíblia, uma determinada doutrina chamou a minha atenção, que resultou em, ao longo de alguns anos, trabalhar 10 categorias de fé. Essa palavrinha tão pequena, esse substantivo com 2 letras apenas, que na língua portuguesa, especificamente, significa muito para nós quando nós pensamos na nossa vida terrena e, sobretudo, na nossa vida eterna. Eu gostaria de desenvolver, nesta hora, entre essas 10 categorias de fé, aquela que é extremamente importante, que todos têm, que é a fé religiosa. Em vídeo anterior, que você pode acessar, trabalhamos a fé salvadora, que abre o caminho para a eternidade. Mas essa fé, ela é precedida da fé religiosa. E eu descobri um dia que Deus, olhando lá dos céus para a humanidade, somos quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra, alguma coisa em torno de 50, 55 países do tamanho do Brasil, e ele é uma das maiores potências do mundo em termos de população. Deus olha para nós aqui não como nos vendo donos de banco, ou de supermercados, ou de redes de farmácia, ou de desportistas. Deus não nos vê categorizados assim. Quando Ele olha lá de cima, Ele vê todos os seres humanos de todas as nações da Terra, de todas as ilhas habitadas, em apenas 2 grupos: aqueles que são piedosos e aqueles que são ímpios. Piedosos são aquelas pessoas que sabem que existe um ser superior e que recorrem a ele, a esse ser superior, para atender às suas necessidades. E ímpios são aquelas pessoas que dizem: Deus não existe, eu vou viver como achar por bem, o dono da minha vida sou eu mesmo. E tanto uns quanto outros devemos saber que a nossa vida aqui é como um conto ligeiro, como uma flor que de manhã nasce, ao meio-dia floresce na sua plenitude, e à tarde murcha e seca e morre. Então, quando Deus olha de lá, Ele vê as pessoas em 2 grupos apenas: os ímpios, que não querem saber de Deus e, portanto, são do outro, e os piedosos, que sabem que existe um Deus, seja o índio lá na tribo, ou o diretor de uma faculdade religiosa, ou de uma igreja, o papa, ou um pastor, ou, enfim, um líder religioso. E nesse grupo de piedosos, que é o que estou tratando, a gente vê Deus olhando de lá, nos categoriza ou nos divide também em 2 grandes grupos: aqueles que são salvos e aqueles que ainda estão perdidos. Perdidas são aquelas pessoas que não encontraram ainda o caminho para os céus. Salvos são aqueles que, sabendo que Deus nos amou de tal maneira, nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todos os que nele crermos tenhamos a vida eterna. Então, os que creem em Jesus têm a vida eterna, estão salvos. E mesmo nós, os salvos, Deus, quando olha para nós, a igreja aqui na Terra, Ele nos vê como pessoas carnais e pessoas espirituais. Há uma categorização em tudo isso. E nós hoje gostaríamos de falar sobre o mais genérica, a fé mais genérica, que é a fé religiosa. E para isso, valemos do texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que trata de um centurião, um oficial romano, um militar romano. E o verso diz, a passagem diz o seguinte: o centurião romano, o homem em Cesareia por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9ª do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe disse: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer.
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo contado tudo, os enviou a Jope para chamar Pedro, como o anjo tinha direcionado. Eu quero destacar que a fé é para os pobres e para os ricos, para pessoas de todas as classes sociais. A fé, a religião, a vida piedosa deveria ser para todos, ainda que nem todos queiram saber de religião, alguns mesmo dizendo que a religião é o ópio do povo. Mas se nós olharmos bem, e eu creio que você que está conosco aqui na Rede Ágatos, acessando esse vídeo, é uma das pessoas semelhantes a Cornélio. É uma pessoa religiosa, é uma pessoa que sabe que a vida não termina aqui, que deve ter alguma coisa a mais. Você é como ele, que se compadece dos pobres, dos necessitados. Você que é uma pessoa humilde, uma pessoa de grande poderio financeiro, mas que se preocupa com o próximo, porque dos 2 grandes mandamentos, o primeiro de todos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, você pratica ambos, especialmente o de amar o próximo como se ama a si mesmo. Falamos desses 2 mandamentos como se fossem 2, mas na verdade são 3. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar-me a mim mesmo, porque se eu não me amar a mim mesmo, eu não tenho padrão para exercer o terceiro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E Cornélio era esse homem que praticava os 3 mandamentos. Amava a Deus, amava-se a si mesmo e amava o próximo. Então, a fé religiosa, que é própria de todas as pessoas, é a segunda categoria de fé que estamos analisando nessa série de 10 categorias de fé. E eu espero que você, como homem e mulher religiosa, que teme a Deus, que sabe que existe um futuro, que a vida não termina aqui, que você considere seriamente viver como Cornélio, que era um homem que, embora não fosse de religião nenhuma, não tivesse nenhum batismo, ele temia a Deus. Ele era piedoso, e não só ele e toda a sua casa, inclusive os seus servos, porque aqui se fala de um soldado dele que era tão temente a Deus quanto ele. E por ele ser temente a Deus, o próprio Deus se revelou a ele através desse anjo, como está se revelando a você agora que ainda não é de Jesus, através desse programa da Rede Ágatos. Você não acessou esse vídeo por acaso, você não está assistindo esse programa por acaso. Deus queria que no seu escopo de vida, na sua realidade temporal, você chegasse a esse dia, a esse minuto, a esses 8, 10 minutos deste vídeo, para que Deus falasse ao seu coração, que esse vídeo fosse para você o anjo de Deus falando a respeito da realidade eterna, e que por esse momento, por esse programa da Rede Ágatos, você também se preocupe com a sua alma, com a alma da sua casa, da sua família, se preocupe com o seu tempo aqui no tempo e com a eternidade para onde todos vamos estar, dependendo da decisão que tomemos aqui. Se formos pessoas piedosas, estaremos com Deus. Se formos pessoas ímpias, estaremos longe de Deus. E eu sei que você não quer ficar longe de Deus, nem eu. Portanto, que Deus o abençoe, para que nesta hora, ao término deste programa, você diga: Deus, muito obrigado por esse anjo que a Rede Ágatos trouxe à minha alma, à minha mente nesta hora. Em nome de Jesus, salva a minha alma, perdoa os meus pecados e prepara-me, ó Deus, para que eu passe a eternidade toda, a eternidade que nunca vai terminar, junto contigo, junto com Jesus, junto com os anjos, que me trouxe a realidade da vida espiritual, da vida com Deus. Deus o abençoe. Deus abençoe a senhora, o senhor, a você, meu jovem. Deus nos abençoe, para que sejamos pessoas piedosas, tementes a Deus, que andamos pelos seus caminhos, seguros na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.